Olá pessoal, tudo bem? Mais um O que cai na prova discursiva e hoje nós vamos falar sobre coerência. Estamos trabalhando com temas, veja, importantes para você trabalhar bem o texto, independente da banca, independente do concurso que você venha fazer. Nosso último programa nós falamos sobre coesão, outro aspecto bem relevante que dá textualidade ao texto. Como assim, professora, textualidade ao texto? O que é isso? Eu olhar para um texto e falar, é um texto isso aí, tem continuidade, tem progressão, tá bacana, é porque ele tem coesão e coerência, que é o assunto que a gente trata hoje. Coerência é tão legal, mas é tão legal, mas é tão legal, que eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos dar uma olhadinha então, porque o que cai na prova discursiva de hoje vai falar sobre coerência. Vamos falar sobre coerência? Sim! Vamos, ainda mais nós hoje, inseridos num mundo meio sem sentido, né? Falar sobre coerência tem tudo a ver. A coerência é um aspecto externo do texto. Se a coesão é um aspecto interno, olha que bacana, a coerência é um aspecto externo. O que isso significa, professora Dani? Isso significa que quem dá coerência para o texto é você. Então, se a sua redação vem com uma correção lá, está incoerente, significa que você precisa rever os seus conceitos, porque você foi incoerente. A coerência, ela tem relação com a unidade de sentido. Então, quando você não consegue transpor para o papel, para o texto que está produzindo aquela intencionalidade, você vai acabar produzindo um texto que vai falhar no quesito coerência. Ele não vai ter unidade de sentido. E dentro desse conceito de coerência, existem princípios que eu vou apresentar para vocês no programa de hoje, que são bem importantes e que, se levados ali ao pé da letra, vão impedir seu texto ser incoerente. Vamos dar uma olhada? Então, se nós vamos falar sobre coerência, vamos entender primeiro o que é a coerência, né? Então, aqui eu deixei um conceito bem básico, bem legal, de coerência, né? A coerência é a compatibilidade semântica entre palavras. É a unidade de sentido. Memoriza isso que é importante. Quando nós falamos que a coerência, ela tem a ver com compatibilidade semântica, é justamente de você se manter firme no propósito, né? Eu estou falando do quê? De repente você se propõe a fazer um texto que você fala de frutas. Aí você começa a falar da laranja, do abacaxi, do tomate, da pera, da cerejinha. Opa, mas tomate é fruta. Mas aí de repente você coloca lá a abobrinha. Aí já não é fruta mais. A compatibilidade semântica já se perdeu. Você começa a trabalhar no viés da incoerência. Você vai começar a perder essa unidade de sentido. Então, quando a gente fala, né, de coerência, é importante que você foque nisso. A unidade de sentido é colocar em prática a intencionalidade, que é aquela disposição prévia de quem está produzindo o texto de retratar na sua produção, na sua escrita, um determinado assunto. A coerência, ela se mantém num texto quando nós olhamos assim, mas com olhos muito cuidadosos, muito atentos, a 3 princípios que eu vou apresentar para vocês agora. O primeiro se chama princípio da não contradição. E esse é o meu preferido. Por quê? Porque existe sim, né? Existem sim muitas pessoas contraditórias no nosso entorno. Se você começar a prestar atenção no que as pessoas... Ônibus, o transporte coletivo é excelente para você ouvir diferentes posicionamentos, diferentes perspectivas, às vezes até de um mesmo fato, porque as pessoas, elas conversam, mesmo em Curitiba, que o pessoal não fala com estranhos, no transporte coletivo, muita gente conversa, muita gente interage. Existem muitas pessoas também com seu fone de ouvido, que estão ali, né, absortas nos seus próprios pensamentos, mas existem pessoas interagindo. E você começa a perceber na fala desse pessoal, muitas vezes, algumas contradições que quebram, inclusive, esse princípio. Então, o que é o princípio da não contradição? Naquilo que você está produzindo, não pode haver contradição. Você não pode produzir algo que seja contraditório para si mesmo. Um exemplo, para ficar bem claro. A pessoa chega e fala assim, não... Eu sou uma pessoa super aberta aí à diversidade. Eu não sou racista. Acho um absurdo, criminoso alguém levantar a bandeira do racismo. Onde já se viu você segregar o seu semelhante? Somos todos iguais aos olhos de Deus. Você segregar o seu semelhante pela cor da pele. Eu até tenho amigo negro. Quando a pessoa finaliza essa fala, essa preposição, ela vai dar uma carga tão pesada à amizade com o negro que acaba quebrando esse princípio da não contradição. A fala se torna contraditória. Então, aquela pessoa que divulga, né, um posicionamento não racista e diz até
tenho o fardo ali, o contraponto, vai evidenciar uma contradição. Ou você colocar ali, não, eu não sou homofóbica, não é porque os homossexuais são diferentes, não é porque eu que sou normal, eu vou tratar o outro diferente. Quebrou o princípio da não contradição. Então, esse tipo de construção, ela é muito recorrente na sociedade, principalmente nos discursos construídos na oralidade. O problema é quando vai para o texto. Professora, como é que resolve? Como é que eu identifico isso? Leitura, pessoal. A leitura, ela é essencial, ela é imprescindível para você verificar o princípio da não contradição. Quebrei esse princípio. É através da leitura que você vai conseguir sanar esse problema. Então, recomendação, assim, é importantíssima. Escreveu, precisa ler. Leia o que você escreveu, palavra por palavra, para verificar se não quebrou esse princípio. O nosso próximo princípio, vamos dar uma olhada. Então, o princípio da não contradição é você ter informações que por si só são contraditórias no interior do seu texto. Mas também existe o princípio da não tautologia, que tem um nome bastante bonito e que, se você for parar para pensar, nem é tão complexo assim. O princípio da não tautologia, ele consiste em você não permitir na produção do seu texto informações que sejam repetitivas. Mas às vezes a gente faz isso, lógico que faz. A repetição desnecessária, ela é um problema, ela se torna problemática quando você vai pensar o texto. Então, o princípio, quebrar esse princípio da não tautologia seria, por exemplo, você afirmar que gosta muito de trabalhos manuais feitos com as mãos. Mas se os trabalhos são manuais, eles só podem ser feitos com as mãos. Então, essa repetição, essa redundância, né, é que acaba atrapalhando e fazendo com que o princípio da não tautologia seja quebrado. Tautologia tem a ver com vício de linguagem, com o pleonasmo. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as repetições são desnecessárias, elas acabam transformando o seu texto em algo incoerente. E muito da nota, muito mesmo, é atribuído em função de haver o uso adequado dos recursos coesivos e da coerência. Então, todo cuidado é pouco em relação a isso. De novo, como é que resolve esse problema? Como é que eu verifico se eu tenho falhas, se eu quebrei o princípio da não tautologia? Lendo. A leitura é essencial e imprescindível nesse processo. E, por fim, nosso último princípio, vamos dar uma olhada? O último princípio é o princípio da relevância. Eu gosto muito dele. Embora o princípio da não contradição seja o meu preferido, o princípio da relevância é muito bom. Por quê? Você precisa aprender a selecionar as informações que vão aparecer no seu texto. É por isso que eu gosto de, na aula, tá falando que você tem que planejar a redação. Você não pode ir escrevendo aleatoriamente. Porque o que acontece? Muitas vezes nós selecionamos informações e essas informações desprendidas de um contexto, elas fazem muito sentido e são, inclusive, muito boas. Só que quando você insere no texto, você precisa ter aquele olhar mais atento para verificar se aquela informação vai construir sentido com as demais. Então, respeitar o princípio da relevância significa inserir no texto informações que são efetivamente relevantes, que vão fazer a diferença, que fazem sentido e que se complementam com o restante das informações presentes no texto. Mais uma vez, como é que resolve isso aqui, professora? Leitura. A leitura é essencial para você identificar falhas nesses aspectos de coerência. Então, para você produzir um texto coerente, um texto que tem essa unidade de sentido, não basta só você querer. Precisa também ficar atento a esses 3 princípios, porque qualquer tipo de pisada na bola com um deles representa uma produção incoerente, aí você perde bastante em nota, ok? Era isso que a gente tinha para conversar sobre coerência. Lógico, sempre tem muito mais informação e aí você vai encontrar um prato cheio nas nossas aulas. Por enquanto, aqui a gente dá só aqui o tira-gosto, né? Para que você vá também, se interesse também em ir atrás de mais informações. Existem muitos subsídios legais por aí, disponíveis na internet. Não deixa de se inscrever no canal e aí você vai receber sempre as informações em primeira mão aqui do Prova Concursos. Dá um curtir no vídeo aí se você gostou e aguarda, porque o próximo que cai na prova discursiva eu tenho certeza que também vai ser imperdível. Um beijo grande e até lá!